Professor, modo de falha de flexão existe? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia, a sua pitada diária agora na pandemia, praticamente 1 ou 2 ou até 3 vídeos por dia, porque nós estamos aqui usando, como eu falei no meu primeiro vídeo, esta oportunidade que é a pandemia para intensificar, para ajudar a aprofundar a formação dos nossos alunos e também dos telespectadores ou dos ouvintes que nos prestigiam aqui no canal todos os dias, né? E o meu tópico de hoje é um tópico bem introdutório da mecânica dos sólidos, mas que causa muita confusão entre os alunos, né? As 4 primeiras aulas do meu curso de estruturas navais se baseiam num documentário que eu adoro, um documentário que o meu orientador, o professor Oscar Brito, me apresentou na década de 80 e que é um documentário da BBC de Londres chamado To Engineer is Human. Infelizmente, eu não posso colocar aqui no canal esse documentário porque é propriedade da BBC de Londres, embora eu ache que da década de 80 já deve até ter em domínio público, mas eu não vou correr esse risco, né? Mas é um documentário fantástico que eu uso muitos trechos, quase a íntegra dele na minha sala de aula, porque é um documentário que realmente nivela e coloca todos os fundamentos da engenharia de estruturas à prova nas suas aplicações, nas suas discussões. É um documentário que eu gosto muito. Se você tiver a oportunidade, assista. Esse documentário, ele tem uma pegada que ele traz uma mensagem que é fundamental ao engenheiro de estruturas, que é a questão da falha estrutural. E é muito interessante essa questão da falha estrutural, porque muitos alunos acham que projetar uma estrutura ou analisar uma estrutura é você fazer um modelo 3D, apertar um botão no computador e o computador vai dizer para você se a estrutura falhou ou não falhou, né? Essa mensagem, essa ideia, ela precisa ser quebrada com marreta. Eu tenho vontade de marretar a cabeça dos meus alunos, literalmente, quando eles respondem perguntas do tipo: como você calculou isso? Foi o computador que calculou. Porque eles não percebem que o computador nada mais é do que eu tinha um professor que usava muito essa expressão, é um burro rápido, né? O professor Hélio Mitil, que eu espero que um dia esteja aqui nos assistindo, um dos grandes professores também que eu tive na minha formação. Ou seja, o que é um burro rápido? Ele é alguma coisa apenas capaz de realizar contas. Ele não tem nenhuma capacidade de antecipar, de raciocinar ou de modelar fenômenos. Ele literalmente é capaz apenas de realizar as análises para o qual ele foi projetado, programado para isso. Então, essa ideia de que uma análise estrutural ela é fundamentalmente um procedimento de análise que você aperta um botão e vê a resposta é talvez o erro mais grosseiro que um aluno possa ter ao sair do curso, um bom curso de graduação. Eu conto uma história. Uma vez eu estava numa banca de um trabalho de conclusão de curso e estava sendo apresentada o projeto estrutural de um submarino. E aí, estava sendo apresentado o projeto de um submarino e tinha um capítulo, né, que era o projeto estrutural do submarino. E aí o aluno estava lá todo orgulhoso, dizendo: olha, foi feita a análise aqui usando em elementos finitos, a versão mais moderna do software, a gente agradece aqui ao laboratório tal que forneceu a licença, ao laboratório tal que emprestou o cluster para fazer a análise, primeira vez que foi feita essa análise aqui na universidade, no departamento, né? E aí apresentou lá todas as glórias da análise e aí foi apresentar o resultado, né? Então apresentou lá aquela... depois a gente vai falar sobre isso, mas aquela tríade, né, de geometria, modelo de carga, critério, material, resultado e conclusão, né?
E aí apresentou lá, falou, tá aqui as condições de carga usada, o material modelado, a geometria, a malha usada, e o resultado é que a espessura da chapa deve ser de 5 quilômetros, né? Aliás, 5 metros, perdão, 5 metros, né? Bom, é evidente que os professores da banca imediatamente gaguejaram, né? E geralmente a gente não interrompe o aluno, mas um dos professores sênior até deu a oportunidade do aluno, né? Falou 5 metros. E o aluno falou, não, foi o que deu aqui na resposta, versão mais moderna do software, considera todos os efeitos. É evidente que ele não tinha o menor senso crítico de que a espessura do casco do submarino jamais poderia ter 5 metros. Né? É evidente que algum erro de modelagem ocorreu e que aquele resultado, que deveria ser da ordem de 50 milímetros ou talvez até um pouco mais, depende dos... Eu não quero entrar aqui em dados técnicos do submarino, porque eu acho que não é o ponto, né? Mas certamente não seria de 5 metros. E aí é aquela famosa formação do aluno incompleta, né? A formação do operador de software, que é uma das nossas maiores batalhas aqui no curso de Engenharia Naval da UFSC, é justamente mostrar que a gente deve formar o aluno e não um operador de software, né? Então, às vezes tem algumas discussões, por que você não ensina a usar tal software? Porque se eu ensinar o aluno a usar tal software, ele não vai entender a importância dos fundamentos, das técnicas, das hipóteses. Então, a gente até passa algumas aplicações de softwares modernos, porque também não se faz engenharia sem aplicar em softwares, então também não podemos formar aluno que nunca viu um software de arquitetura naval, um software de CAD/CAM, um software de análise de elementos finitos, comercial, né? Mas não podemos formar um operador de software. Aliás, uma das coisas que mais retardou o uso de simulação de elementos finitos, elementos fluidos na indústria, foi justamente o fato de que nos primeiros anos se colocou cadista. O que era cadista? Era aquele profissional capacitado, treinado para fazer modelagem de projetos, né? Então você tinha lá um carro e tal, ele fazia o CAD tridimensional, as vistas planas, os desenhos de fabricação daquele carro, né? Que era o famoso cadista. Colocou-se cadistas sem a formação de engenharia necessária para operar softwares de elementos finitos. O resultado foi desastroso. Coisas como essa questão dos 5 metros de casco de espessura de um submarino, 5 metros de espessura de casco de um submarino. Por quê? Porque não desenvolveu senso crítico, a capacidade de antecipar o resultado, de entender as hipóteses, entender as simplificações, entender os passos de uma modelagem, os parâmetros envolvidos nessa modelagem, né? Então a gente sempre tem essa batalha muito grande associada à formação. Mas nesse contexto, a questão da falha é essencial você entender isso. Você entender que quando uma estrutura falha, ela é no fundo uma oportunidade de você entender fenômenos que não haviam sido antecipados. É claro que existem 2 tipos de falha muito distintos. Existe a falha por incompetência, um fenômeno conhecido, um fenômeno normatizado, um fenômeno modelado, que já tem toda uma teoria envolvida e simplesmente o projetista ignorou aquilo, né? Esse tipo de falha não entra aqui no meu vídeo, né? Eu estou me referindo a uma falha que aconteceu de maneira inédita, um ineditismo, um fenômeno novo. E esta falha, ela é o pilar central do desenvolvimento da engenharia. É muito interessante o vídeo porque ele justamente estabelece esse conceito de que a falha é a chave para o avanço do conhecimento. Então ela nunca deve ser negligenciada ou esquecida. Ela deve ser estudada e entendida para que o conhecimento possa avançar. E nesse contexto, o projeto de estruturas é sempre uma alternância de falhas que levam a sucessos, sucessos que levam a novas falhas.
em um ciclo interminável. E aí, de novo, você me pergunta, professor, então sempre vai ter estruturas falhando? Sim. Mas, professor, por que isso? Não dá para antecipar tudo? Não dá. Né? O papel do engenheiro, e ele define isso no vídeo também, por isso que eu gosto tanto desse vídeo, é tentar antecipar o máximo possível todos os modos de falha que aquela estrutura pode sofrer, aquele projeto pode ter. Mas isso é um pesadelo do engenheiro. Por quê? Porque ele nunca vai poder ter certeza que ele imaginou todos os possíveis modos de falha que aquela estrutura pode ocorrer. Então, ele vai sempre ter esse pesadelo de que ele teria que testar infinitas possibilidades para afirmar que o projeto é seguro. Mas basta um exemplo, um caso, um carregamento, uma situação que o projeto falha para invalidar o projeto. Então, o projetista, especialmente o projetista de estruturas, é o cara paranoico, é o perseguidor de falhas. Só dá alguns exemplos aí de falhas que ocorreram e que não foram antecipadas e que levaram a avanços na história. Bom, eu não vou me ater aqui à questão histórica, porque eu vou gravar vídeos específicos sobre isso. Vou me ater à questão naval. A questão naval é suficiente para exemplificar esse conceito, né? Então, por exemplo, nós tivemos a falha do Titanic. Né? O Titanic, ele foi uma embarcação construída para ser inafundável. Os engenheiros do Titanic chegaram até a blasfemar, né, dizendo que a embarcação seria inafundável, que nem Deus afundaria o Titanic. E olha só, na viagem inaugural, o Titanic foi a pique. E ele foi a pique por uma questão muito interessante. Tem até um trabalho meu legal que mostra se ele quebrou ou não quebrou, muito antes desses vídeos da Discovery e tudo mais. Qualquer dia eu coloco aqui no canal esse caso. Né? Mas o fato é que ele sofreu um corte lateral no casco que fez com que a água entrasse em alguns compartimentos. Mesmo assim, o Titanic não iria afundar. Acontece que naquela época definia-se anteparo estanque como uma chapa estanque que ia do fundo do navio até a linha d'água, porque acreditava-se que isso era suficiente para evitar a passagem de água de um compartimento ao outro. O que ocorreu? Essa água foi subindo, o Titanic inclinou e a água começou a passar por cima dos anteparos. E isso fez então com que compartimentos que estavam intactos começassem também a alagar, ampliando a inclinação, fazendo então com que toda a parte a ré do Titanic fosse sendo alagada. Ninguém pensou nisso? Não, ninguém tinha pensado nisso. A partir daí, o Titanic então passou a inaugurar um novo capítulo nas normas de projeto de estruturas navais. Anteparo é uma chapa estanque do fundo até o último convés contínuo da embarcação. Outro exemplo, petroleiro Erickson Valdez, responsável por um dos maiores derramamentos de petróleo da história, sofreu uma colisão lateral e vazamento de petróleo. Ninguém nunca tinha imaginado isso? Olha que interessante. O pessoal chegou a estudar muito a questão do vazamento pelo fundo da embarcação. Eu já falei sobre isso, acredito, nos vídeos, mas posso falar brevemente. Petróleo é mais leve que a água. Então, se você rasgar o fundo do navio, o petróleo não vaza. Vaza numa quantidade ínfima, porque ele fica retido pela pressão da água. Agora, se você cortar a lateral do navio, especialmente ali na linha d'água, vai haver derramamento de 100% da carga, porque a água vai entrar, vai empurrar o petróleo para cima, que vai sair pelo corte. Então não é porque cortou acima do petróleo que não vai vazar petróleo, não. Vai, porque a água vai entrar, vai afundar, o petróleo vai subir e vai sair pela trinca. A partir do Erickson Valdez,
todo navio petroleiro passa a ter exigência de casco duplo. E a distância entre cascos é um fator associado à energia de colisão típica de uma embarcação. Um assunto muito interessante que a gente vai tratar aqui quando falar em projeto de seção mestra de embarcações. E aí a gente tem mais alguns exemplos dessa questão do fracasso levando a sucesso, sucesso levando a fracassos. Recentemente tivemos um caso muito interessante, o famoso Vale Beijing, né? O navio da Vale, projetado para ser o maior mineraleiro do mundo, o maior navio em porte bruto a transportar minério nos oceanos do planeta. Projeto lindo, incrível, projetado no Brasil, tudo mais, né? Primeiro carregamento, convés começa a afundar. Afunda o convés, dano catastrófico na embarcação. Aí chama daqui, chama de lá. Será que foi o comandante que fez o plano de carga errado? Será que foi o estaleiro que construiu errado? Será que foi o projetista que projetou errado? Será que foi a sociedade classificadora que classificou e não fez as historias? Material errado, tripulação, o operador do shiploader que deu alguma falha? Sabe o que foi, pessoal? Como foi o maior navio do mundo, a boca dele, né, a distância entre costados do navio, que a gente chama de boca, era tão grande, que imagina que você tem então uma seção de um navio aqui, né? Você começa a colocar carga no centro. Qual que é a tendência dessa seção? É fechar as pernas aqui em cima, né? Você começa a colocar carga aqui embaixo, você começa a fechar as pernas aqui em cima. E é justamente isso que acontecia. Surgiu uma força de compressão nessas vigas que estavam embaixo do convés. Como elas eram muito grandes e relativamente finas, porque o projeto é para rigidez a torção, elas começaram a sofrer compressão e sofreram um modo de falha que não é o escoamento, é uma falha por flambagem. O professor não conhecia flambagem? Claro que conheciam flambagem, mas nunca tinham corrido flambagem de um elemento transversal da embarcação. A flambagem sempre é avaliada nos elementos longitudinais da embarcação. Então, o que ocorreu, né? Você tinha uma flambagem de um elemento transversal, que foi alguma coisa que nunca foi antecipado. Então, nenhum software, nenhuma análise cogitou analisar a possibilidade de flambagem de um anel transversal. Hoje os códigos exigem que para navios com boca maior do que tantos metros se faça o estudo também de flambagem das cavernas, que a gente chama, né? Então esse processo de falhas levando a sucesso, sucesso levando a falhas, é o ciclo comum de desenvolvimento da engenharia como um todo, mas é mais fortemente observado na engenharia de estruturas. E nesse contexto é muito importante caracterizar o que a gente chama de modos de falha de uma embarcação. Os alunos fazem muita confusão em relação a modos de falha e confundem carga, esforço e modo de falha. Então eu gosto muito, no meu livro tem um fluxograma que eu considero o fluxograma basilar, né, da análise estrutural. Esse fluxograma basilar da análise estrutural eu vou colocar aqui no vídeo porque ele é por onde nós vamos começar o curso. Nós vamos levar 2 cadeiras do curso para percorrer esse fluxograma na análise e no projeto de estruturas navais. Então, esse fluxograma ele começa com a identificação das cargas. Professor, o que são cargas? Tudo aquilo que provocar excitação, provocar solicitação na tua estrutura. Então, pode ser vento, corrente, massas a bordo, empuxo da água, pode ser detonação de torpedos, minas próximo, pode ser movimento de carga a bordo, como sloshing de água, pode ser o que for. São cargas. Cargas. Coisas, sendo bem simplista no português, que excitam a estrutura.
que fazem com que a estrutura tenha que responder àquela carga para alcançar o equilíbrio estrutural. Tudo bem até aqui? Como que a estrutura responde a essas cargas? Por meio de esforços internos. Por que isso? Porque a carga realiza um trabalho, esse trabalho é uma energia, a estrutura armazena essa energia na forma de uma deformação, na forma então de energia potencial. E essa deformação ela é causada por um esforço. Esse esforço tem apenas e unicamente 4 possíveis naturezas. 4 possíveis naturezas. Tudo bem? Cargas podem ser infinitas. Infinitas. Tipos de carga, valores, situações, modos, dinâmica, estática. Cargas são infinitas. Essas cargas vão provocar unicamente 4 possíveis esforços na minha estrutura. Né? Então eu vou pegar aqui o meu tubo, né? E vou mostrar os 4 esforços, né? Lá no vídeo tem também, mas eu vou aqui reproduzir muito rapidamente. Então o primeiro esforço é a chamada tração-compressão, que no meu livro eu chamo de carga axial. É um esforço que faz com que o material sofra uma deformação no sentido axial, ou seja, no mesmo sentido e direção que ocorre o esforço. Tudo bem se você chamar de tração-compressão, ou se você chamar de carga axial. O importante é entender que é um esforço que deforma o material na mesma direção que ocorre. Tudo bem? E é um esforço, então, que tende a romper as fibras do material. Imagina que esse tubo é maciço, tem fibras aqui dentro. Quando eu traciono, eu tendo a romper uma fibra. Isso vai ser muito importante mais para frente no curso, tá? Segundo tipo de esforço, pessoal, a flexão. A flexão é o esforço que vai fazer uma parte da estrutura tracionar e uma parte da estrutura comprimir. Falou, professor, mas então eu podia dizer que parte está sob tração e parte está sob compressão. Eu não precisava ter um novo esforço. Precisa, porque o que caracteriza o esforço axial é o fato de que a integral dessas forças de um plano é um valor uniforme, ou seja, todas as fibras estão tendo um deslocamento axial, um deslocamento no eixo da força. Já a flexão, pessoal, é um deslocamento ortogonal ao eixo da minha viga. E se eu pegar um plano dessa viga, a soma de todas as deformações, eu não quero falar em deformações, mas a soma de todas as forças de tração anulam a soma de todas as forças de compressão. Por isso a flexão é uma natureza diferente da carga axial. Então eu posso ter uma flexão da minha estrutura. Mas perceba que a tentativa da flexão continua sendo a de romper fibras do meu material. Né? É esticar essas fibras até que elas se rompam, até que a força de ligação atômica que mantém esse material íntegro seja superada pela deformação a qual ele está sendo imposto. Terceiro esforço, não percam a conta, continuem comigo nessa escada dessa aula de hoje. A torção. Então, a torção significa que um plano do meu eixo torce para um lado e outro plano torce para outro lado, né? Então, perceba que eu vou ter, então, um sistema em equilíbrio, porque essa torção anula com essa, mas eu vou ter uma tendência de separar uma seção do meu material da outra, rompendo as fibras no sentido transversal. Eu não estou estirando as fibras, eu estou literalmente tentando cisalhar, tentando cortar as fibras. É uma natureza diferente das outras duas. E por fim, o último esforço é o esforço cisalhante. É quando eu aplico duas forças ortogonais ao meu eixo, né? E essas forças
fazem com que o deslocamento de um plano da minha viga seja diferente do deslocamento do plano seguinte da minha viga, fazendo com que então ocorra uma secção da minha estrutura. Novamente, o cisalhamento ele é próximo à torção porque ele tem a mesma natureza, ele tende a cisalhar as fibras, enquanto a flexão e a carga axial tende a estirar as fibras. Essas são as 4 naturezas possíveis. O cisalhamento também muita gente chama de carga tesoura, né? Porque informalmente, né? Porque é a carga que uma tesoura faz quando corta alguma coisa. São forças bem próximas que tendem a fazer 2 seções do material terem deslocamento relativo entre eles, né? Então, qualquer carga que eu imaginar vai causar um ou mais desses 4 esforços na minha estrutura. Tudo bem até aqui? Vou tirar aqui o meu tubo aqui da mesa e a gente já continua, né? Bom, você entendeu então que existem cargas. Essas cargas vão promover esforços. Esses esforços vão promover campos de tensão interna na minha estrutura. O que é tensão interna? Lembra que eu falei de energia potencial? Uma das formas de você entender tensão é a quantidade de energia por unidade de volume de material que aquele material está sendo solicitado. Ou seja, quanto mais deformação eu aplicar, mais energia potencial eu estou introduzindo na minha estrutura. Essa energia não se distribui uniformemente no meu material. Existem regiões com mais energia potencial, regiões com menos energia potencial. Essa energia potencial a gente vai chamar de tensão, de stress. O quanto o material está estressado, está sendo solicitado, aquele ponto material. Perceba que a gente fala de cargas de maneira geral, e a gente fala de esforços associados à estrutura, e a gente vai falar de tensão associado a pontos da estrutura. Novamente, é uma diferenciação muito importante para te ajudar a entender as coisas, né? O que é carga, o que é esforço, e o que é tensão, e o que vai ser modo de falha. Entendeu que existem tensões? A análise estrutural nada mais é do que mapear esse campo de tensões dada uma geometria, dada uma condição de carga. Essas tensões podem resultar em falhas na minha estrutura. O que é uma falha, professor? Bom, é uma deformação irreversível que vai ocasionar a perda de funcionabilidade da minha estrutura. Então, falha é quando a estrutura deixa de exercer a sua função, que é ser uma estrutura, que é manter a integridade do meu projeto, manter a integridade do meu mecanismo, manter a integridade da minha máquina, manter a integridade do meu veículo, né? Então, quando a estrutura deixa de ter integridade, ela sofreu uma falha. E vamos entender então a natureza dessa falha. Essa falha pode ocorrer de 4 naturezas distintas. Ela pode ocorrer, a primeira falha é o chamado escoamento. Nesse modo de falha, o material recebeu tanta deformação, ele recebeu tanto estresse, que ele não consegue mais resistir a esse estresse. Ele muda de estado, né? ele sofre uma mudança, né, para absorver essa energia, muito a ver com entropia. A gente poderia entrar nessa discussão, né, a questão da entropia, a mudança de estado para um estado mais caótico, leva então a essa ruptura do material. Professor, mas escoamento não é ruptura. Não há problema. O modo de falha escoamento, a gente vai ver que tem 2 limites possíveis, o escoamento e a ruptura. Mas, no fundo, os 2 limites são do mesmo modo de falha. É um modo de falha no qual o material, as forças de ligação interna do material foram superadas pelas forças causadas pelos esforços resultantes
da aplicação das cargas à estrutura. Tudo bem escoamento, pessoal? Segundo modo de falha. Quando você pega uma latinha de cerveja vazia e aperta essa latinha, você então vai amassar, vai colapsar essa latinha de maneira irreversível, né? Essa latinha deixou de ter a sua integridade estrutural. É bem provável que você não tenha força para romper as ligações de um alumínio, de uma chapa de alumínio, da qual é feita uma latinha de cerveja. Esse modo de falha é um modo de falha totalmente diferente do escoamento. Nesse caso, o que ocorre é o que a gente chama de flambagem da estrutura. Quando você aplica uma carga axial, a estrutura vai flambar, ela vai sofrer uma deformação abrupta, num sentido ortogonal à aplicação das cargas, né? Então, quando eu tenho uma estrutura esbelta e aplico uma força de compressão, eu posso aplicar uma energia tal que eu não rompo as ligações internas do meu material, mas a configuração geométrica do meu material muda. Eu vejo geometricamente a mudança para um estado mais caótico, geralmente um corrugado, que é o estado plástico que absorveu essa energia por meio de deformação plástica de uma estrutura flambada. O número de dobras tem justamente a ver com a quantidade de energia que você aplicou nessa deformação do seu material. Então, a flambagem é um modo de falha especialmente preocupante em estruturas esbeltas e delgadas. Obviamente, já falei aqui do Vale Beijing, né? Tem outros exemplos que eu poderia dar. O terceiro modo de falha ocorre quando uma estrutura já está operando há muito tempo. Quando uma estrutura está operando há muito tempo, ela pode acumular dentro de si danos internos. E esses danos internos vão sendo acumulando, vão acumulando, até que a composição desses danos internos forme uma trinca, né? A progressão dessa trinca vai levar então ao colapso estrutural. Esse modo de falha é chamada fadiga, né? A fadiga tipicamente é caracterizada por um esforço cíclico, cuja uma aplicação é segura, você não ultrapassa o limite de escoamento nem o limite de flambagem da estrutura, mas quando você aplica, reaplica essa carga alternadamente, né, você vai mantendo deformações internas que vão levar então à fadiga da estrutura, né? O quarto modo de falha é um modo de falha que aparece na presença de calor. Tudo bem? O calor é uma condição que pode levar à degradação do meu material. Então, quando eu aplico calor a uma estrutura, esse calor pode provocar uma modificação das forças internas desse material, levando então a uma redução das propriedades mecânicas de resistência e rigidez do meu material. Então, abaixando os limites de escoamento, levando então a uma ruptura. Então, essa ruptura que ocorre na presença de altas temperaturas é chamada então de fluência, tá? Então, 4 modos de falha: escoamento, flambagem, fadiga, fluência. Tudo bem? Vamos retomar. Cargas, qualquer coisa que estressa, que solicita, que provoca qualquer tipo de deformação no meu material. Essas cargas são absorvidas pela minha estrutura através do desenvolvimento de um ou mais de 4 tipos de esforços: carga axial, tração, compressão; carga de flexão; carga de torção; carga de cisalhamento. Essas cargas podem resultar em um dos 4 modos de falha: fluência, fadiga, flambagem ou escoamento.
Portanto, não existe um modo de falha de torção, um modo de falha de flexão, porque flexão e torção são exemplos de esforços. É claro que no dia a dia a gente fala, falhou por torção, falhou por flexão, porque a gente na verdade está fazendo uma constrição da fala, né, para ser mais rápido, para ser mais expedito. Mas a forma técnica, a forma correta de se expressar é: ocorreu uma falha por escoamento devido a um esforço de torção. Ocorreu uma falha de flambagem devido a um esforço de compressão. Tudo bem a diferença, pessoal? Muito importante, muito feio engenheiro que faz confusão entre modo de falha e esforço solicitante na estrutura. Só para terminar esse assunto, né, eu queria dar alguns exemplos para não ficar só no geral aí da mecânica dos sólidos. Como eu disse, nós vamos levar aqui 2 cadeiras para percorrer esse fluxograma. Primeiras aulas nós vamos caracterizar as cargas. Próximas aulas nós vamos calcular os esforços. Próximas aulas nós vamos calcular os campos de tensão resultantes desses esforços, e lá no final do curso nós vamos verificar então os modos de falha associados a esses campos de tensão. Mas rapidamente dando alguns exemplos, né? Professor, qual é o modo de falha governante em 99% dos projetos navais? É o escoamento, tá? A primeira preocupação de um projetista de estruturas navais é com o escoamento. Não existe projeto naval que não faça análise de escoamento. Tudo bem? Esse é o ganha-pão, esse é o que mais ocorre. Mas tem casos especiais, né? Já falei aqui do submarino. O submarino tem um projeto estrutural regido pela flambagem. É muito mais provável que um submarino flambe do que escoe. E linhas de ancoragem e risers têm falha governada por fadiga. É muito mais provável que uma linha de ancoragem e um riser falhem por fadiga do que por escoamento. Mais alguns exemplos. Uma coluna de uma plataforma de petróleo projetada por flambagem. O modo de falha governante é flambagem. Um navio petroleiro que foi reaproveitado como um FPSO. Provavelmente o modo de falha governante vai ser a fadiga. Um eixo de um propulsor, se passar por escoamento, o segundo modo de falha governante certamente vai ser a fadiga, né? Bom, acho que já deu alguns exemplos aí práticos para você entender um pouco essa dinâmica das estruturas navais e como essas coisas se relacionam. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido esse fluxograma basilar que eu tenho vontade de tatuar no braço dos meus alunos para que nunca mais faça confusão entre carga, esforço, tensão e modo de falha. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham tido um tempo agradável aqui, que esse vídeo tenha sido útil na formação de vocês e que volte todos os dias a esse canal, porque a gente sempre vai ter aqui com você uma pitada de engenharia. Um forte abraço e um bom final de noite para todos vocês.